O futuro das nações e o fim do mundo. O livro de Daniel é um livro para os nossos dias. É um livro que deve ser pregado hoje, não apenas pela forma que Daniel viveu, principalmente em território pagão, mas por conta de suas profecias apocalípticas e principalmente porque a principal profecia se cumprirá em nossos dias, a volta de Cristo, o estabelecimento do eterno reino de Deus. Amém. Por isso a importância de estudar esse livro e se aprofundar no relacionamento pessoal com a pessoa de Cristo Jesus. No capítulo 1 vimos dois poderes em conflito: Babilônia contra Jerusalém, a falsa adoração contra a verdadeira adoração. Duas cidades, dois povos, o bem contra o mal. Vimos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias tomaram firme decisão em ficar ao lado de Jeová, o Deus vivo e verdadeiro, mesmo rodeados e cercados por uma cultura pagã, numa terra estranha, um ambiente totalmente desfavorável para um servo de Deus. Esse capítulo 2 de Daniel deixa claro que somente Deus conhece o futuro, só Deus pode dizer o que vai acontecer, como está relatado também em Isaías, no capítulo 44, versos 6 e 7, e em Isaías, no capítulo 46, verso 9 e 10. Daniel, capítulo 2, do verso 1 ao 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Magos, encantadores, feiticeiros, caldeus. Esse time pretendia ter o conhecimento do futuro, uns usando apenas um recipiente com água e azeite, por meio das configurações do azeite na água. Outros pretendiam ter o poder para dizer o futuro e resolver os problemas por meio da astrologia, dos corpos celestes, pelos signos do zodíaco e para determinar o comportamento e estilo das pessoas. Outros praticavam a magia negra, pretendiam se comunicar com os mortos. E os caldeus eram a elite intelectual de Babilônia. Eram os astrônomos daqueles dias, eficientes em matemática e filósofos. Verso 4 e verso 5. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. O rei não estava para brincadeira. Eles pedem ao rei, no verso 7, que lhes conte o sonho. Mas para piorar a situação deles, o rei Nabucodonosor não se lembrava o que havia sonhado e logo percebeu que eles queriam ganhar tempo para poder criar uma interpretação, mas o rei negou-lhes. Versos 10 e verso 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Aqui está a diferença do Deus verdadeiro para os deuses pagãos, né? Como a questão da imanência de Deus. Guilherme Miller, um dos pioneiros, ou no caso, um dos pioneiros do movimento millerita, ele era deísta. Ele acreditava que Deus tinha criado o mundo
mas que tinha deixado a sua criatura, vamos dizer assim, à mercê deles mesmos. Mas vemos na Bíblia que Deus não é assim. Deus é um Deus que ele se faz presente. Em Isaías 57, no verso 15, há um dos versos mais extraordinários da Bíblia. Isaías capítulo 57, no verso 15, diz assim: Porque assim diz o alto e sublime, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele se faz presente com aquele que está em dificuldades, que está clamando, que está num leito do hospital, que está enfrentando grandes dificuldades na vida. A maior prova de que Deus é um Deus que se importa conosco foi dele ter enviado o seu próprio Filho. Deus, apesar de estar acima do tempo, Deus ele intervém no tempo e na área do homem. Onde o homem não pode atuar, Deus atua. Onde o homem está passando dos limites, Deus atua e faz justiça ao pobre e ao oprimido. A forma como Deus se comunicou com o rei foi a linguagem dos sonhos. Os babilônios davam muita importância aos sonhos. E aqui podemos ver também a inutilidade dos sábios de Babilônia. Continuando com a leitura de Daniel no capítulo 2, agora o verso 13. Daniel 2, no verso 13. Diz assim: Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Após 3 anos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram por uma prova, já vieram-lhe outra prova. Dessa vez uma sentença de morte. A vida do cristão é de lutas e provações. Dos versos 14 ao 16, Daniel fala com o chefe da guarda, Arioque, e fala com o rei pedindo-lhe tempo, e o rei assim concedeu. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Mais uma vez, Deus foi misericordioso com seus servos. Enquanto que os caldeus pediram tempo e o rei negou-lhes, com Daniel foi diferente. E tudo começa no capítulo 1, quando Daniel resolve firmemente não se contaminar. E ali Deus concede misericórdia a Daniel. Os problemas e provações aumentaram na vida de Daniel e de seus amigos, mas aumentou também o relacionamento deles com Deus. Aleluia. Uma palavrinha que aparece bastante no livro de Daniel, desde o primeiro capítulo, é a palavra sabedoria ou palavras relacionadas a ela, como sábio ou entendimento. E na Bíblia, a sabedoria sempre estará ligada ao estudo das Escrituras, aliada à obediência a Deus, ao que se lê, ao que se estuda. No Salmo 111, nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes 12 nos diz que o importante de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E em Apocalipse 14, falando da queda de Babilônia, chamando a humanidade para a verdadeira adoração, nos mostra que os vencedores da besta, os que vencem a besta e não aceitam a sua marca, os vencedores são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. E um dos mandamentos de Deus é estudar a sua palavra e estudar as profecias. João 5:39 e Apocalipse 1, verso 3. Por isso a importância também de tirarmos tempos a cada dia, na primeira hora de nosso dia, para a meditação na palavra,
para passarmos tempo com Jesus por meio dos louvores e da oração. Por isso a importância de se afastar do mundanismo. E esse capítulo 2 de Daniel destaca a soberania de Deus, não apenas pela profecia no sonho, fazendo com que o rei se esquecesse, o que o impressionou ainda mais. Voltando a falar da inutilidade dos sábios de Babilônia, astrologia, horóscopo, bola de cristal, consulta aos mortos, feitiçarias e espiritismo de forma geral, nada disso ainda hoje agrada a Deus. E tudo isso faz parte da cultura moderna de hoje. São agentes de Satanás, estão por todas as partes, principalmente na mídia, também nas telas de cinema. Em Apocalipse 16, verso 13, é dito o seguinte: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Catolicismo, protestantismo apostatado, são aqueles evangélicos que dizem que amam a Jesus, mas não guardam seus mandamentos, e o espiritismo. O espiritismo, aliás, é a ponte que vai unir a igreja ao mundo, ou no caso já uniu. O falso dom de línguas, por exemplo, é falado no catolicismo, nas igrejas evangélicas e no espiritismo. E enquanto nessas igrejas Satanás lança seus falsos ensinos e um falso reavivamento, muitos adventistas são levados a dar audiência aos seus ensinos de demônios por meio de filmes, seriados e novelas. Afora a linguagem vulgar que muitas vezes tem nesses filmes e deixa a linguagem torpe e deixa a nossa mente entorpecida com tudo que não presta. E aí vem, por qualquer coisa, a mágoa dos irmãos na igreja, do pastor, falta de envolvimento na missão, porque está acostumado a assistir o que não presta, a ouvir o que não presta e, consequentemente, aos poucos vai se afastando da Bíblia. Continuando em Daniel, no capítulo 2, agora o verso 17 e o verso 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel convocou seus amigos para uma reunião de oração. Antes de qualquer coisa devemos orar. Vemos também aqui no relato, dos versos 19 ao 23, a gratidão de Daniel. Devemos ser gratos a Deus quando alcançamos as bênçãos. No verso 25, Daniel lembra ao rei de onde, aliás, a Bíblia, lembra ao rei de onde eles vieram, cativos de Judá. E dos versos 26 ao 28, vemos a humildade de Daniel. Não quis a glória para si, mas exaltou a Deus. Fez questão de lembrar ao rei que o time a quem ele confiava não podia revelar nada. Foi de fato um forte testemunho na presença de todos. Dos versos 31 ao 35, é relatado o sonho e também a sua interpretação a partir do verso 36 ao 45. Vamos ler aqui dos versos 31 ao 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse sonho revela os impérios que iriam governar a terra depois de Babilônia. Babilônia era a cabeça de ouro, que reinou de 605 a 539 a.C. Depois vem a Medopécia, do ano 539 ao ano 331 a.C. Foi derrotada pela Grécia, do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. E veio o Império Romano, o Império de Ferro, do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição de Roma imperial. Como saber que essa profecia trata desses reinos? Conforme a interpretação historicista, vemos que a profecia se encaixa perfeitamente nesses tempos históricos. Aliás, dos capítulos proféticos sequentes de Daniel, o capítulo 7, por exemplo, nos dá mais detalhes sobre esses impérios. Mas, em especial, nesse capítulo 2, só foi dada a informação de quem é o primeiro império, que no caso foi Babilônia. No verso 38 é dito: Tu és o cabeça de ouro. Foi o que Daniel disse ao rei. Sobre os reinos restantes, Daniel é informado durante o reinado de Belsazar, nos capítulos 7 e 8. Talvez Daniel soubesse qual seria o segundo império, o que iria derrotar a Babilônia, por conta das profecias que já haviam sobre a queda de Babilônia e sobre quem iria derrotá-la, como relatado, por exemplo, no capítulo 51 do livro de Jeremias e também em Isaías, na profecia sobre Ciro, por exemplo. E por isso a importância e a necessidade de estudar as profecias hoje. Outro detalhe: diferentemente dos demais impérios, o quarto império, Roma, não foi vencido. As tribos que saíram de Roma foram se independendo, foram se desligando de Roma e hoje formam a Europa moderna. E é aí onde entra a ênfase da profecia, a volta de Cristo. Os 10 dedos da estátua não se tratam das tribos bárbaras, porque Cristo não viria estabelecer seu reino eterno na época das tribos, e até porque 3 dessas tribos foram extintas. E as 7 tribos restantes, como já foi dito, deram surgimento à Europa que conhecemos hoje e que até hoje tentam se unir por meio, por exemplo, da União Europeia. Mais detalhes sobre as tribos temos em Daniel 7, no verso 23 e 24, que iremos estudar posteriormente. E como já foi dito, Jesus, a pedra do sonho, não viria destruir 7 dedos da estátua, mas 10. E a Bíblia deixa claro que Jesus vem no tempo de 10 reinos modernos. Daniel 2, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E no verso 44 é dito: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia. Amém. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Falando de Roma e dos reinos que surgiriam e viriam após Roma, e de Roma, a profecia nos diz, verso 33, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora, versos 42 e 43. Falando de Roma e dos reinos e dos reinos que seguiriam a ela. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro,
Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ao longo da história, por exemplo, surgiram pessoas tentando unificar a Europa. Carlos Magno, século IX, ou seja, no ano 800. Luís XIV, século XVIII. Carlos V na Espanha. Antes, no século XVI, em 1500, Napoleão veio também, aliás, Carlos V, no século XVI, depois veio Napoleão Bonaparte, Stalin, Hitler, todos fracassaram, ninguém pode ir contra a profecia. Aleluia, glória a Deus. E agora em nossos dias temos a União Europeia, temos a questão do acordo nuclear, o acordo na questão também do aquecimento global, e hoje a Organização das Nações Unidas, a ONU, está tentando criar as supernações, conhecidas também como os 10 blocos econômicos mundiais. Esse projeto já existe ao menos desde 1942. Os blocos são o seguinte: primeiro bloco, Estados Unidos da América, o cabeça, México e Canadá. Segundo bloco, Comunidade Europeia. Terceiro, Japão. Quarto, Austrália e África do Sul. Quinto, Rússia, antigo bloco soviético. Sexto, toda a América Central e América do Sul, incluindo o Brasil. Sétimo, Norte da África e o Oriente Médio, o mais difícil, porque são países muçulmanos. Oitavo bloco, África Central. Nono, Sul e Sudeste da Ásia. E 10º bloco, China, Mongólia, Coreia do Norte e Vietnã. Veja o que a profecia fala sobre os reinos. Apocalipse 17, sobre essa nova ordem mundial. Apocalipse 17, no verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Os reinos estão sendo formados. O Papa Francisco, por exemplo, pela primeira vez na história, um Papa visitou o Iraque. E afora as negociações também do Papa Francisco com a China, a sua famosa encíclica papal, onde ele conclama o mundo para um pacto global, de onde surgirá a marca da besta, que vamos ver em vídeos posteriores, e afora a união das religiões, que o Papa Francisco já conseguiu unir. Apocalipse 17, verso 13, ainda sobre esses 10 reinos, diz o seguinte: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Mas conforme as profecias nos dias destes reis, ou seja, o tempo é hoje. Estamos no limiar dos últimos acontecimentos proféticos. Daniel 2, verso 43, falando sobre esses reis, não se ligarão. Quando eles pensarem que tem o domínio global, Jesus volta. Aleluia. Daniel 2, verso 44. Nos dias destes reis. Que reis? De Daniel 2 e Apocalipse 17, verso 12. Os 10 blocos da ONU. As 10 supernações que ainda não receberam reino. Hoje é o dia de entregar a tua vida ao Senhor Jesus e viver de fato uma vida nova, uma vida transformada, crescer no relacionamento vivo com Cristo Jesus. Essa entrega é urgente, tem que ser agora. Viver uma vida de oração, uma vida incontaminada desse mundo. Para encerrar, Apocalipse 17, no verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém. Aleluia. Se você quer fazer parte dos eleitos e fiéis, você precisa entregar a sua vida a Jesus o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.